Bom dia aí, todo mundo. Essa aqui vai ser o espelho de respostas da semana 4 e 5 do PET 2 do terceiro ano. Isso. Então, bora lá, né? Bora lá. Questão 1, aí para vocês. Os alelos letais foram descobertos por Nielsen, não sei direito esse nome, não, que estudava cruzamentos em camundongos. Ao cruzar indivíduos cinza, todos os descendentes nasciam cinza. Entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos, a proporção encontrada foi... Então, eu coloquei aqui simulando aqui os camundongos cinza, né, com o genótipo azinho. Então, quando cruza dois indivíduos cinza, que tem o mesmo genótipo, né, azinho, todos vão nascer cinza com o genótipo azinho. Agora, quando cruza os amarelos, que o genótipo é azinho, aí pode nascer essa proporção. Pode nascer tanto indivíduos azão, quanto azinho, quanto azinho. Só que os indivíduos que têm azão, deixa eu permitir alguma pessoa chegar aqui. Os indivíduos que têm azão, eles são letais, eles não nascem, não sobrevivem. Então, os que vão ficar na prole desse cruzamento de dois indivíduos azinho pode passar, João? É 2:1, né? Indivíduos que têm... esqueci de colocar aqui o genótipo. Azinho e azinho. Isso, gente. Beleza. Questão 2. Lembrando que as questões não estão na ordem, né? Estão embaralhadas. A Ana chegou a falar disso. A acondroplasia é uma doença genética que afeta diretamente a ossificação, causando baixa estatura e membros encurtados. Essa doença, por não causar a morte antes da idade reprodutiva, é considerada um caso D. Então aqui coloquei essas duas imagens, né? Essa imagem representando como é o fenótipo, né? E aqui basicamente como é o genótipo, né? Então meio que um heredograma, né? E num caso hipotético, né, de um pai e uma mãe, ambos com acondroplasia. Então você vê que eles têm, né, tipo, um alelo, né, para essa doença. Mas eles conseguem chegar até a idade reprodutiva e ter, né, a prole. E essa é a probabilidade, né, dos filhos. Então, eles podem herdar alelos normais dos dois pais e nascer, na verdade, normal, né, sem nanismo. Eles podem nascer com a acondroplasia se herdar o alelo ou do pai ou da mãe, mas se eles herdarem os dois alelos para a acondroplasia, acontece que geralmente esse indivíduo não consegue, ele morre antes de nascer, né? Então, esse é um caso, né, letal. A pessoa não consegue nem chegar na idade reprodutiva e por isso não consegue, né, transmitir o alelo. Mas no caso da acondroplasia, por chegar, né, até a idade reprodutiva, então esse alelo pode ser repassado. Então ele é um caso de alelo semiletal, tá, gente? Que é justamente essa questão que a presença dele é única, né, não é um caso letal. Mas se tiver o par, né, deles dois, aí é um caso letal. Então, agora a questão 3. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é... Então, como o João falou, a acondroplasia, os indivíduos que é azão, que são o gene dominante em dose dupla, né, azão, ele é letal. Então, um casal, para ele chegar na idade reprodutiva, ele só pode ter
um azão. Então, só tem essa possibilidade de cruzar azão azinho com azão azinho, já que os dois só precisam de um gene azão para ele ser acondroplásico. Aí, cruzando esses dois, como o alelo azão-azão vai ser letal, o que sobra para a prole, né, é azão-azinho e azinho-azinho. Então, eu tenho três opções aí, três possibilidades, né, de nascerem. Então, a possibilidade de nascer azão-azinho é de 2/3. E a possibilidade de nascer azinho-azinho é de 1/3. E para a gente passar isso, então a proporção é de 2/1, né? Como está aí do lado. E para a gente passar isso para porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, 2/3 vezes 100, eu posso fazer ali 100 vezes 2 dividido por 3, ou 100, é isso mesmo, 100 vezes 2 dividido por 3, que dá 66,7, e 1/3 vezes 100, que dá 33,3. Aí, se você somar 67,7 e 33,6, dá 0,3, dá 100. Né? Então, é essa a probabilidade. E dá certinho, né? Tipo, 2/3 de anões e 2/3 de normais, né? Como diz. Que não são anões. Questão 4 da UCB de 2018. Quanto aos conceitos básicos de genética, assinale a alternativa correta. O termo genótipo diz respeito às características microscópicas e de natureza bioquímica, como a sequência de aminoácidos de uma proteína de um organismo. Então, quando a gente fala de sequência de aminoácidos de uma proteína, né, quando está falando de uma proteína, quer dizer é fenótipo, né, porque se trata já da expressão do gene, né. Quando a gente fala de genótipo, é um material genético, né, e o fenótipo é a expressão desse material genético. A proteína, né, por exemplo, é uma expressão desse material genético. Então, na verdade, aqui estaria mais relacionada ao fenótipo, né? Inclusive, a gente nem pode ter 100% de certeza sobre qual é, né, o material genótipo, quer dizer, qual é o genótipo do indivíduo só através da proteína, por causa daquela questão do DNA degenerado, né? Porque os aminoácidos, um mesmo aminoácido pode ser produzido por trincas diferentes, né, do material genético, 3 nucleotídeos diferentes. Então, que tem mais a ver com fenótipo. O cruzamento teste consiste em cruzar o indivíduo em questão com um indivíduo de fenótipo recessivo, certamente heterozigoto. Bom, o cruzamento teste, ele realmente tem a ver com cruzar, né, um indivíduo com fenótipo recessivo, porque aí a gente tem a certeza, né, sobre o fenótipo, sobre o genótipo dele também. Porque quando a gente fala de fenótipo recessivo, não tem como ser um fenótipo recessivo se ele for heterozigoto. Só pode ser se for uma homozigose recessiva, que é a única forma de formar, né? Então aqui o erro é nessa questão do heterozigoto. Na verdade, é um indivíduo de fenótipo recessivo, certamente homozigoto, né? Para que você tenha certeza que ele tem os 2 alelos recessivos. Tá. Próxima. O termo codominância é utilizado para descrever situações em que o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário entre os fenótipos dos 2 indivíduos homozigóticos. Aí, né, tem uma certa confusãozinha entre codominância e dominância incompleta, né? A codominância, ela não é esse fenótipo intermediário. A gente vai ter, na verdade, né, os 2 alelos, e eles não vão ter uma relação de dominância entre um e outro. Eles podem ser expressos juntos, né? Então seriam a soma, né, da expressão deles dois. É como, por exemplo, o sistema ABO, sistema sanguíneo, né? O quer dizer, o A, né, tem a ver com o alelo que expressa A, né? Tem o alelo que expressa B, e tem o Izinho, que é o recessivo, que se a pessoa tem os 2 Izinhos, ele é O, né? Mas tem o Izão A e o Izão B. Então, se você tem o Izão A e o Izão B, você vai expressar A e B. É um caso de codominância.
Próximo. A dominância incompleta é o fenômeno em que o indivíduo heterozigótico apresenta o produto dos dois alelos diferentes de um gene e, por esse motivo, exibe características presentes em ambos os indivíduos homozigóticos para cada alelo, alelos homólogos. Aí já é mais ou menos o que seria mais próximo da codominância, né? A dominância incompleta já tem a ver com o fenótipo intermediário, na verdade. Ele não vai apresentar o produto dos dois alelos, vai ser um intermédio desses dois alelos, justamente, né, como o próprio nome diz, porque a dominância não é completa. Né, o dominante, o fenótipo não vai ser o do dominante, vai ser um fenótipo diferente e também não vai ser o fenótipo do recessivo. Então, na verdade, apresenta um produto intermediário. E a última, o termo dominante pode levar à ideia equivocada de que um alelo domina ou inibe a ação do outro. Não se conhecem casos em que um alelo exerça ação, inibitória ou não, sobre o respectivo par localizado no cromossomo homólogo. Essa é a verdade, essa é a alternativa correta, porque realmente é um pouco problemático até, né, do jeito que a gente, os termos que a gente usa, é sempre bom a gente tomar muito cuidado, que não é dessa forma tão simplista que acontece, né, essa expressão, tem toda a ver com os mecanismos de expressão gênica, enfim, qualquer dúvida, não. Questão 5. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. O genótipo Bzão-Bzão vai nascer flores vermelhas, o genótipo Bzinho-Bzinho vai nascer flores brancas e o genótipo Bzão-Bzinho vai nascer flores rosas. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da geração F2? Então, pode passar, João. Eu coloquei assim, isso não é uma maravilha, tá? Essa planta não é uma maravilha, mas é só para exemplificar que a autofecundação de F2 é entre duas maravilhas rosas, com o genótipo Bzão, Bzinho. E aí, quando fecundar esses dois genótipos, né, essas duas flores, essas duas plantas, né, no caso, vai nascer essa proporção de 1:2:1. Ou seja, uma flor vermelha, que é Bzão-Bzão, duas rosas, que é Bzão-Bzinho, e uma branca, que é Bzinho-Bzinho. Não vai nascer 4 flores, tá? É só a proporção de flores que vão nascer. Então, 25% das flores serão vermelhas, 50% das flores serão rosas e 25% das flores serão brancas. Essa seria a proporção. Beleza, gente? É isso. Acho que deu para explicar. Então, questão 6 também isso sobre... São flores maravilhas. Isso são maravilhas, eu ia falar isso. Exato. A maravilha, então, Mirabilis jalapa é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota e caracteriza-se por uma coloração intermediária. Então, lembrando lá no que eu falei, né, o que seria intermediário. Então, a maravilha é, portanto, um exemplo clássico de... Então, a gente tem, né, por exemplo, dos dois alelos, o R, aqui nessa imagem está falando, né, R1 para vermelho e R2 para não ter, né, o pigmento. Então, a branca tem R2, R2, porque ela não tem o pigmento. A vermelha é R1, R1, então ela tem o pigmento. E a rosa, né, que é heterozigota, ela é R1, R2, ela é rosa, não é nem vermelha nem branca. Então, gente, o que seria aqui no caso?
a dominância incompleta, né? Porque realmente não, por mais que tenha uma dominância, né, ela não se expressa completamente, digamos assim. Ô, João, a Ana levantou a mão. Pode falar, não tô vendo. Tô vendo aqui. É, por isso que eu te avisei. Obrigado. Eu, educadamente, agora resolvi que eu queria levantar a mão antes de sair interrompendo a aula, né? Só para a gente resumir isso daqui. Por enquanto, a gente viu 3 possibilidades de herança. A dominância completa, que foi o tipo de herança que Mendel estudou mesmo, em que basta a presença de um gene dominante para que seja expressa a característica dominante. Então, se eu tiver 2 genes dominantes, vai expressar a característica dominante. Se tiver um dominante e um recessivo, vai expressar a característica dominante. E só vai se apresentar a característica recessiva na ausência do gene dominante, que aí seria os 2 genes recessivos. Essa é a dominância completa, é o primeiro tipo de herança que a gente estuda. Segunda herança, aí já é uma variação desse estudo aí, foi descoberto bem depois, é isso que os meninos estão explicando. São a ausência de dominância, é o caso que eles estão explicando aí agora, ou dominância incompleta. Eu não tenho um gene que seja dominante sobre o outro, tá? Quando eu combino esses 2 genes, o que eu tenho é a expressão de uma característica intermediária, um fenótipo intermediário, em que não é nem vermelho e nem branco. Qual é o intermediário entre vermelho e branco? O rosa. Tá? Então, assim, é um fenótipo intermediário, mas não é nenhum e nem outro. Já a codominância, que é outro tipo de herança, é quando eu tenho a expressão das 2 características. Por exemplo, se eu cruzar uma flor vermelha com uma flor branca, o que vai aparecer desse cruzamento é uma flor com manchas vermelhas e brancas. Ou seja, eu tenho a expressão das 2 características. Tá? A gente vê muito isso em outra herança que a gente ainda vai explicar, o João ainda vai explicar, que é o sistema ABO. O sistema ABO, ele é um conjunto de várias coisas, na verdade, né? Eu tenho ali a codominância, eu tenho alelos múltiplos no sistema ABO, mas para a gente entender o sistema ABO, que são os grupos sanguíneos A, B, AB e O, eu tenho que entender esses conceitos de codominância, tá bom? E de dominância completa, porque ali eu aplico as 2 situações. Mas é basicamente isso, eu queria só fazer um resumão de tudo. Então, nesse caso, Ana, tem... não é codominância? A codominância é só quando expressam as 2 características, tá? As 2 ao mesmo tempo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, então. Vamos supor que eu peguei um cachorro. Eu fiz o cruzamento de um cachorro branco com um cachorro preto. E aí, desse cruzamento, nasceu um cachorro branco com manchas pretas. Então, você está vendo que expressou, na verdade, o branco é o preto? Isso é codominância. Agora, se desse cruzamento de branco com preto nasce um cachorro cinza, aí é dominância incompleta. Entendeu? Porque aí é uma mistura dos 2, continua sendo uma mistura dos 2, mas não expressa nem o branco nem o preto. A característica intermediária é o cinza. Ficou um pouquinho melhor agora, Melissa? Arrasou. Conseguiu entender? Vou devolver a aula. Beijo, tchau, desculpa. Mas acabou. Acabou, era a última questão. Vocês, tchau, tchau, tchau.